Oi pessoal, tudo bom? Hoje no Grande Bola eu vou falar para vocês sobre o storytelling. Eu escolhi um dos maiores especialistas do país nesse assunto, que é o Bruno Scartozoni. Conversei com ele e ele resolveu enviar para a gente um vídeo falando o que é o storytelling e as situações e ações de marketing no futebol que eles utilizaram essa ferramenta que é o storytelling. Confiram o vídeo do Bruno Scartozoni. Oi pessoal, tudo bom? Meu nome é Bruno, eu sou consultor de storytelling para marcas e agências, sou professor da USP e da FIAP, onde eu ministro aulas sobre esse assunto. E só para dar uma introdução rápida, né, sobre isso, storytelling seria um conjunto de técnicas que é utilizada por profissionais da indústria do entretenimento, como escritores, roteiristas e diretores de cinema. O mercado corporativo vem se interessando cada vez mais por essas técnicas porque elas são muito eficientes para prender a atenção do público e para gerar engajamento, né? Então, às vezes, o que a comunicação normal das empresas não está mais conseguindo, o storytelling consegue. Afinal, a sala de cinema talvez seja um dos únicos lugares onde a gente ainda consegue ficar 2 horas, né, prestando atenção num filme sem olhar para a tela do celular. Então, que tipo de truque esses caras usam, né? O que eles fazem para prender tanto a atenção das pessoas? Né? É atrás disso que as empresas estão. E no caso do esporte, do futebol, não é diferente, né? Tem vários exemplos de como isso vem sendo aplicado aí para o marketing esportivo e do futebol de uma maneira geral. Mas um ponto que eu gostaria de falar antes de tudo é que nós brasileiros, apesar de a gente ser um país do futebol, apesar de a gente ter milhares de histórias sobre o futebol, a gente não sabe explorar esse direito, né? Tanto é que tem poucos filmes, poucos livros, né, de romance, de ficção que lidam com esse universo. Então, de filmes aí que eu posso lembrar de cara, tem o Boleiros 1 e 2, né, que são 2 ótimos filmes, mas ainda assim são filmes independentes, né, que pouca gente viu. E do outro lado a gente tem, por exemplo, Saturday Night Lights, que é um seriado americano sobre futebol americano, que é maravilhoso, muito bem feito, né? E que algo assim poderia ser feito no Brasil em relação ao nosso futebol. E não sei por que nunca foi. Mas falando de cases aí de storytelling em futebol, tem 2 que me vêm na cabeça. Um brasileiro, que é aquele vídeo que o Corinthians publicou onde o Zizal falava palavras em português. Não sei se vocês se lembram, o Zizal era aquele jogador chinês que ficou um tempo no Corinthians, e aí era um vídeo onde ele passava com um carrinho, né, lendo as placas do campo. Ele falava inclusive as placas do patrocinador, né, da Caixa. Coca-Cola, Gatorade, leite, Caixa. Gente, o Zizal tá lendo! Esse vídeo em si não é uma história, mas se você entende todo o contexto por trás da vida do Zizal, né, da vinda do Zizal para o Brasil, é como se fosse o final de uma história. Afinal, ele é um jogador que veio, né, desacreditado, ele é um jogador que não sabia, enfim, falar português, obviamente, teve que aprender tudo do zero. E aí esse vídeo mostra ele, né, um momento emocional ali, que mostra ele finalmente conseguindo se desenvolver, enfim, falar ali algumas palavras. E é um vídeo simples, que ainda coloca o patrocinador no meio, né, fez um goodwill ali com o patrocinador e acabou fazendo bastante sucesso. Um outro case bem legal com storytelling em futebol, mas aí não envolve nenhum time especificamente, é uma história de futebol chamada Super Strikers, ou Super Strikers, alguma coisa assim, que é, na verdade, é uma franquia, né, de quadrinhos e desenho animado que foi criado lá na África do Sul. É uma história sobre um grande time de futebol. Eles têm um modelo de negócios muito interessante, porque tanto a animação quanto a história em quadrinhos, eles são 2 produtos que são distribuídos de graça, né? Qualquer um pode pegar e ler e tal gratuitamente. Então, se é de graça, como é que eles ganham dinheiro? Eles ganham dinheiro vendendo patrocínios e os patrocinadores entram dentro da história, como se fossem as marcas que patrocinam o próprio time. Né? Os patrocinadores aparecem lá junto do uniforme e tal, no meio da história que você está lendo,
ou no meio da animação que você está vendo. Então é um jeito também muito legal de fazer isso. E aí, para finalizar, eu queria citar 2 cases muito rápidos ligados a basquete, né, mas que poderiam muito bem ser transpostos para o mundo do futebol, tanto aqui no Brasil quanto lá fora. Um deles é o caso do Derrick Rose, né, um jogador de basquete do Chicago Bulls, que era cotado aí para ser o novo Michael Jordan ou alguma coisa do tipo. E esse cara era patrocinado pela Adidas e ele sofreu um problema físico lá e ficou muito tempo parado. E aí, um pouco antes dele entrar em campo de novo, né, e voltar a jogar, a Adidas fez um mini documentário em 2 partes, meio que contando toda a vida dele, contando como é que foi esse tempo parado, como é que era a expectativa dele voltar para a quadra e tudo mais. Então, um produto muito interessante para explorar um atleta patrocinado, né, que marcas daqui poderiam fazer com jogadores de futebol, por exemplo, né, contando a vida deles e tudo mais. Seria possível. A gente sabe que tem jogadores que têm histórias ótimas para serem exploradas. Um outro exemplo muito legal é o do Brooklyn Nets, que é um time de basquete da NBA também, do Brooklyn, né, aquele bairro de Nova York. E o Brooklyn Nets resolveu criar um mascote que é o Brooklyn Knight, né, então o cavaleiro do Brooklyn. Ele tem uma armadura de cavaleiro mesmo. E o Brooklyn Knight é um super-herói. E como ele foi criado como um super-herói, eles resolveram fazer uma parceria com a Marvel Comics. E aí quem vai no estádio lá ver o jogo do Brooklyn Nets ganha também a revistinha do mascote do time, que conta aventuras, enfim, sobre o mascote. Né? De novo, algo que poderia ser facilmente, né, poderia ser feito por qualquer time brasileiro, uma ideia muito interessante. Então, a verdade é que os casos de storytelling os melhores cases até estão no basquete, não estão tanto no futebol, mas são ideias aí que são transponíveis para outros esportes, certo? Espero que vocês tenham gostado. JP, obrigado pelo convite. Até mais. Bom, pessoal, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês tenham entendido também o quanto é importante utilizar o storytelling dentro dessas ações de marketing, tanto dos clubes de futebol quanto de qualquer outra empresa. Espero que vocês também curtam o vídeo aqui embaixo, se inscrevam no canal e até o próximo Prende Bola.